Declaro aberto esta sessão ordinária de número 1551. E convido o vereador Gilberto Abel Schaefer para efetuar a leitura bíblica. Aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpe as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o seu coração. Estão presentes na sessão do dia de hoje os 9 vereadores. Eu dispenso a leitura da ata da sessão ordinária anterior, pois todos os vereadores possuem cópias, e se houver alguma retificação que precise ser feita, que façam agora, então. Eu coloco em votação a ata de número 1550. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade. Peço ao diretor para que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Ofício número 007, Secretaria Municipal de Assistência Social, Arroio do Tigre, 9 de fevereiro de 2022. Prezadas vereadoras Elia Maria Mainardi Brixner, Delcy Schneider e Adriane Simone Zimmer, e demais servidoras da Câmara Municipal de Vereadores. Convite. É com muita alegria e satisfação que a Administração Municipal, através da Secretaria Municipal de Assistência Social de Arroio do Tigre, vem por meio desse convidá-las para participar da palestra A Evolução da Mulher na Comunidade, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Durante a tarde ainda teremos a presença da enfermeira Elisete Zimmer, que contribuirá com sua fala na preservação da mulher. Será uma tarde muito especial e dedicada a todas as mulheres, por isso teremos ainda um delicioso lanche, brindes para a mulher mais nova e a mais idosa, e sorteio de brindes a todas que se fizerem presente. Uma mulher, quando reconhece sua força, se torna uma fonte inesgotável de inspiração. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. A palestra A Evolução da Mulher na Sociedade, palestrante Nicole Weber, no dia 4/3/2022, aqui na Câmara Municipal de Vereadores. Ezequiel Escota, secretário municipal da Assistência Social. Ofício número 047/2022, Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 16 de fevereiro de 2022. Excelentíssimo Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos encaminhar para apreciação e votação dessa Igreja Câmara Municipal os seguintes projetos. Projeto de Lei número 016 de 2022 autoriza o Poder Executivo a incluir no orçamento e abrir crédito especial no montante de R$ 35.450. Projeto de Lei número 017/2022 autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse público. Projeto de Lei número 019/2022 cria cargos integrantes do quadro de cargos e funções públicas e altera a tabela do artigo 03 da Lei Municipal número 719/90. E projeto de lei número 020/2022 autoriza o Poder Executivo a realizar processo seletivo simplificado, sendo que tinha um momento e certo de poder contar com vossa prestatividade e deferimento, despedimos-nos renovando votos de estima e apreço. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ofício número 017/2022. A Vossa Excelência, o Senhor Vereador Rogério Mayhofer, Presidente da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Assunto: envio de matérias. Prezado Senhor, pelo presente encaminha Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos os pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 016, projeto de lei número 017, 019 e 020/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, presidente do Legislativo Municipal.
Ofício número 018/2022. A Vossa Excelência, Senhora Vereadora Hélia Maria Mainardi Brixner, Presidente da Comissão de Economia, Finanças e Orçamentos. Assunto: envio de matérias. Prezada Senhora, pelo presente encaminha a Vossa Excelência projeto de lei abaixo relacionados para serem analisados e emitidos pareceres por essa tão bem conceituada comissão. Projeto de lei número 016, 017, 019, 020/2022. Atenciosamente, Auri Schneider, Presidente do Legislativo Municipal. Senhor Presidente, peço que inclua o projeto 016 de 2022 na ordem do dia. Senhor Presidente, da mesma forma, peço a inclusão dos projetos de lei número 017/2022, 019/2022 e projeto de lei 020/2022. Por solicitação dos presidentes das comissões, eu coloco em votação o pedido de inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 16, 17, 19 e 20 de 2022. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos a 0. Com a inclusão dos projetos na ordem do dia, eu concedo um intervalo regimental para que as comissões exarem os seus pareceres. Reiniciada a sessão. Senhor Presidente, encaminho os projetos de lei 016, 017, 019, 020 de 2021, juntamente com os pareceres, estando esses aptos em apreciação em plenário. Senhor Presidente, da mesma forma, considerando a reunião realizada ontem em conjunto com as comissões desta Casa, informou ao senhor Presidente que os projetos de lei número 016, 017, 19 e 20/2022 estão aptos para apreciação em plenário. Diante da solicitação dos vereadores, estou incluindo na ordem do dia os projetos 16, 17, 19 e 20. E, ao mesmo tempo, solicito ao diretor para que faça a leitura da ementa da justificativa dos pareceres das comissões ao projeto de lei 16/2022. Projeto de lei número 016/2022. Autoriza o Poder Executivo a incluir no orçamento e abrir crédito especial no montante de R$ 34.450. Justificativa. O presente projeto de lei visa incluir no orçamento, nas rúbricas das secretarias supracitadas necessárias para pagamento de contrato de serviços de pessoa física, visto que o elemento de despesa não está disponível em todos os órgãos do PPA, LDO e LOA. Reforça-se ainda que ocorre a necessidade de pagamento de serviço nesta modalidade pessoa física. Diante do exposto, pedimos aos ilustres vereadores a aprovação do presente projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 10 de fevereiro de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Ressalto que o parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, com o seu presidente Rogério Meyerhofer, vice-presidente Delcy Schneider e membro Thiago Fabiano Berto, também são favoráveis ao projeto de lei número 016. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 33 da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise.
Projeto de Lei número 016, de 4 de fevereiro de 2022, com a seguinte emenda: autoriza o Poder Executivo a incluir no orçamento e abrir crédito especial no montante de R$ 35.450. Relatório. A presente proposição fora protocolada pelo Poder Executivo Municipal em 16/2 de 2022 e após foi encaminhada a essa comissão em 16/2 de 2022, que em reunião ocorrida em 17/2 de 2022 teve como designado do relator o vereador Carlos Jocely da Silva, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a esta comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação. Ademais, o presente projeto de lei foi elaborado de acordo com a legislação vigente, especialmente no que se refere à disposição estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda os projetos e atividades foram definidos com base no PPA, Plano Plurianual, e respeitando as determinações da Constituição Federal. Examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou a sua conformidade com as normas legais vigentes. Portanto, manifestamos-nos favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 016/2022. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator Carlos Jocely da Silva. Acompanha os votos dos membros. Presidente Elia Maria Maynard Brixter. Membro Adriana Simone Chane Zimmer. Nesses termos, encaminho o presente parecer ao presidente da Câmara Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 17 de fevereiro de 2022. Elia Maria Maynard Brixner, presidente. Eu coloco em discussão o referido projeto e passo a palavra ao relator, vereador Carlinhos. Senhor presidente, diante do exposto na justificativa, eu peço a aprovação dos demais colegas do projeto de lei 016/2022. Mais alguma colocação de algum colega? Não havendo colocações, eu coloco o projeto de lei 16/2022 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8-0. E solicito ao diretor para que faça a leitura da ementa e dos pareceres do projeto de lei 17/2022. Projeto de lei número 017/2022. Autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse público. Justificativa. Ao saudarmos os novos membros desta Casa Legislativa, apresentamos as considerações acerca do presente projeto de lei que trata sobre a contratação emergencial por excepcional interesse público. De forma cordial, encaminhamos o projeto de lei em epígrafe para fins de apreciação e pretendida aprovação, a matéria objetiva, realizar a contratação de pessoas em caráter excepcional a fim de atender o interesse público. No entanto, é fundamental referenciar os aspectos que norteiam tal singularidade e excepcionalidade apresentada pelo município, fundamentadas na Constituição Federal do artigo 37, inciso 9 de 1988. Prima facie, se faz em razão do decreto número 3.350/2021, de 13 de dezembro de 2021, que dispõe sobre o procedimento administrativo de desligamento dos servidores aposentados pelo RGPS, nos termos do artigo 28, inciso 3º da Lei Municipal número 2.954/2018, que determina a vacância do cargo ocupado no momento da aposentadoria. As lacunas de servidores nesses momentos são oriundas da Secretaria Municipal da Saúde e da Educação, as quais estão embaçadas no ofício e memorando dos respectivos secretários titulares e encontram-se em anexo. Contudo, ambas as secretarias apresentam momentos imprescindíveis quanto à necessidade de profissionais. A Secretaria da Saúde, por viver ainda cenário pandêmico, em virtude da Covid-19, que se trata neste momento inúmeros que consternam a rotina e atendimento de trabalho da atenção primária. Quanto à Secretaria da Educação e Cultura, fundamenta-se o início do ano letivo em 21 de fevereiro nas escolas de ensino fundamental e tendo iniciado em 7 de fevereiro as atividades das escolas de educação infantil. Diante
e esses fatos é primordialidade estar com os quadros de servidores organizados e estruturados para atender os alunos e as tarefas para a manutenção dos educandários. Ainda cabe destacar que, conforme memorando em anexo emitido pela Secretaria da Agricultura, Obras e Viação e Meio Ambiente, a grande estiagem que assola o município, o qual foi reconhecido através do Decreto Municipal Situação de Emergência 2021-2022, sobre o número 3.359/2022, que teve sua homologação pelo Estado do Rio Grande do Sul, reconhecido em 20 de janeiro, através do Diário Oficial sob o número 56.325. Ademais, segundo o parecer 002/2022 da Unidade de Controle Interno desse município em anexo, o qual evidencia e aponta fatores que, para a necessidade de contratação emergencial, que há de se destacar em face de todos os candidatos aprovados em processos seletivos vigentes foram convocados e permanecendo ainda a lacuna de profissionais. Evidenciando outro ponto apresentado pela Unidade de Controle Interno é notoriamente o mais significativo, já que em andamento em fase de elaboração o processo seletivo simplificado, a fim de suprir a necessidade de pessoal. O processo seletivo simplificado será executado por uma empresa especializada que fará a seleção, obedecendo os critérios estabelecidos em edital. No entanto, é preciso evidenciar que os prazos legais para o lançamento do edital até a homologação final é de média 120 dias, e o que é de fato, levando-se em conta a emergencialidade, deve atender em segundo momento. Cessando a contratação é necessária para fins de evitar prejuízo à rede municipal de ensino, serviços executados pela administração municipal, bem como à rede de atenção primária. A presente proposta dispensa a apresentação de impacto financeiro, tendo em vista que a substituição se dará sobre os cargos já criados, não gerando despesas novas ao erário municipal. Fatos aqui expostos requer vossa compreensão da necessidade urgente. Submete-se a presente matéria, apreciação e votação dos nobres pares que integram o Poder Legislativo. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 16 de fevereiro de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, com a presidente Elia Maria Mainardi Brixner, o vice Carlos Jocely da Silva e membro Adriana Simone Zimmer também são favoráveis ao projeto 017. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, a linha A, da Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise: projeto de lei número 017, de 16 de fevereiro de 2022, com a seguinte emenda: autoriza o Poder Executivo a contratação emergencial por excepcional interesse público. Relatório: a presente proposição foi protocolado pelo Poder Executivo Municipal em 16 de 2 de 2022 e após foi encaminhado a essa comissão em 16 de 2 de 2022, que em reunião ocorrida em 17 de 2 de 2022, teve como designado o relator o vereador Rogério Mayhoff, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a essa comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou a sua conformidade com as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator Rogério Mayhoff, acompanha os votos dos membros vice-presidente Delcy Schneider e membro Thiago Fabiano Berto. Nesses termos, encaminho o presente parecer ao presidente do Legislativo Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 17 de fevereiro de 2022. Rogério Mayhoff, presidente. Eu coloco em discussão o referido projeto e concedo a palavra ao relator Rogério Mayhoff. Senhor presidente, nobres edis. O projeto de lei 017/2022 pede então autorização legislativa para contratação emergencial por excepcional interesse público
com base no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação será por 6 meses, podendo ser prorrogada por igual período, para até 60 funções. Cabe esclarecer que o termo função e não cargo é justamente pelo fato de se tratar de contrato emergencial. As contratações, então, serão de natureza administrativa, nos termos do regime jurídico único dos servidores do município, e as despesas suportadas por dotações próprias. Em suma, esse projeto foi criado sob 3 eixos, senão vejamos. Primeiro, em razão do decreto número 3.350/2021, de 13 de dezembro de 2021, que trata sobre o procedimento administrativo de desligamento dos servidores aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme o artigo 28, inciso 3º da Lei Municipal 2.954 de 2018, que determina a vacância do cargo ocupado no momento da aposentadoria. Segundo, os memorandos emitidos pelos secretários municipais demonstrando a lacuna de servidores em cada secretaria para o chefe executivo, considerando aqui o princípio da continuidade do serviço público. Terceiro, a convocação dos candidatos aprovados em processos seletivos vigente, mesmo assim, não preenchendo a inanidade de profissionais e por falta de realização de novo processo seletivo. Assim, diante disso, não podemos esquecer que estamos prestes ao início do ano letivo, sendo necessária a contratação emergencial de serventes, merendeiras, secretários de escolas, professores, monitores e aqui em especial a abertura da nova EMEI Pingo de Gente Pro Infância. Ademais, na Secretaria da Saúde tem-se a necessidade de contratação emergencial de clínico geral 40 horas e uma fonoaudióloga. Já na Secretaria Municipal de Agricultura, Obras e Viação e Meio Ambiente, faz-se necessária a reposição de servidores para a quantidade dos serviços públicos, tais como abertura de fontes drenadas, reparos em rede de água, limpeza urbana, manutenção de estradas e pequenos reparos em prédios e espaços públicos. No tocante ao parecer 002/2022 emitido pelo agente de controle interno em relação ao projeto em comento, temos o seguinte parecer. Parecer número 02/2022 da Unidade Central de Controle Interno. Conforme solicitação da administração, essa Unidade Central de Controle Interno realizou análise e parecer acerca da possibilidade de contratação emergencial de profissionais para as Secretarias de Educação, Saúde e Obras, e sem processo seletivo até o término dos trâmites do processo que está em andamento através da empresa objetiva. Considerando que o início das atividades das EMEIs foi em 7 de fevereiro de 2022, considerando que as aulas das EMEFs iniciarão no dia 21 de fevereiro de 2022, e considerando que houveram diversos desligamentos de servidores da Secretaria da Educação devido à aposentadoria no final do ano de 2021. Ainda, considerando que foram convocados todos os candidatos aprovados em processo seletivo vigente, considerando o recente aumento nos casos de infecção do Covid-19 e considerando o decreto número 3.359/2022, que decretou situação de emergência no município devido à forte estiagem. Por fim, considerando já estar em andamento o processo seletivo para a contratação de servidores, porém com prazo médio de 120 dias do lançamento do edital até a homologação, esta unidade de controle interno entende, salvo melhor juízo, haver justificativa plausível atualmente para a contratação imediata direta mediante autorização legislativa. Ante o exposto, rogo então pela aprovação do presente projeto de lei, em face das razões apresentadas nesta relatoria, com base no parecer da comissão aprovado por unanimidade por seus membros, pela justificativa apresentada pelo Executivo, pelo parecer jurídico exarado pelo assessor desta Casa, considerando as suas ressalvas, e, por fim, pelo parecer favorável emitido pela Unidade Central de Controle Interno deste ente federativo, peço a aprovação do projeto de lei número 017/2022 aos nobres camaristas. Mais alguma colocação com referência ao projeto 17/2022? Senhor presidente, demais colegas vereadores, primeiramente cumprimentar o colega Rogério pela bela relatoria, contando que teve pouco tempo para fazê-la e está de parabéns pelas palavras.
Infelizmente, eu sou contrário ao projeto 017/2022, não ao projeto, mas talvez pela forma com que ele foi realizado. Sou contrário por não saber o critério usado nas contratações, por receber várias reclamações, e eu tenho que trazer a palavra, a voz do povo aqui para esta casa. Recebi várias reclamações de pessoas que não sabiam dessa seleção para essa contratação emergencial. Outra coisa que me assustou também foi o número de funções. Eu, na minha humilde imaginação ou sabedoria, eu acho que contrato emergencial se tratam de poucas vagas ou poucas funções, e até 60 funções me assustou, porque, queira ou não queira, são 6 meses de contrato. Não quero aqui ser contrário ao início das aulas, atrasar, quem sabe, o andamento da administração municipal, mas por saber que nós teríamos os funcionários aposentados sendo desligados no final do ano, teríamos sim tempo hábil a se contratar um processo seletivo, talvez fosse a forma mais correta. Aliás, o projeto número 020 que vem com o processo seletivo, então, já se definindo esse processo, com certeza, esse projeto 020 com certeza serei favorável, porque a melhor forma e talvez a mais justa forma de contratação seja o processo seletivo, onde os melhores são eleitos, onde os melhores começam a trabalhar. Eu acho que por essa pouca divulgação que se teve, por não saber como foram contratados essas pessoas, por não saber o número total, porque o projeto fala de até 60 funções, podem ser 5, 10, 20, 30, 40 ou 59 funções. Então, por isso, meu voto é contrário, senhor presidente. Mais alguma colocação com relação ao projeto? Senhor presidente, demais colegas, quero aqui ressaltar, parabenizar o colega Rogério pela sua relatoria também, onde explica exatamente o que vem ao encontro a esse projeto. Então, acho que, parabéns, colega, acho que está muito bem explicada a situação que está o nosso município e o que nós estamos discutindo hoje. Quero dizer ao colega Tiago, reforçando o que disse o colega Rogério na sua relatoria, que a empresa contratada hoje, então nós tivemos todos os vereadores presentes em reunião com o executivo, onde ele nos passou detalhes sobre esses projetos, inclusive o que nós vamos discutir aqui sobre o processo seletivo, né? O colega Tiago não pôde estar presente, então talvez por isso eles não estejam sabendo exatamente o que está acontecendo. Na questão da empresa contratada para o processo seletivo, ela tem um prazo de até 180 dias. Então, a administração entendia que não teria tempo suficiente para a empresa executar o processo seletivo. E por isso a urgência, né, da contratação, até porque as aulas começam na semana que vem, né? Então, só para deixar claro que o executivo pensou sim no processo seletivo, mas diante da apresentação do prazo da empresa contratada, não viu outra saída a não ser a contratação emergencial até a empresa se formalizar e executar, né, esse processo. Obrigado, presidente. Ele continua em discussão o projeto 17/2022. Não havendo mais ninguém que queira se manifestar, eu coloco em votação o projeto 17/2022. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. O projeto foi aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Solicito ao diretor da Casa para que faça a leitura da ementa, da justificativa e dos pareceres das comissões ao projeto de lei 19/2022. Projeto de lei número 019/2022. Cria cargos integrantes do quadro de cargos e funções públicas e altera a tabela do artigo 03 da Lei Municipal número
719/90. Justificativa. Ao saudarmos os eminentes membros dessa Egrégia Casa de Leis, comunicamos o envio do anexo projeto de lei que submete à criação de cargos e da outras providências. De forma relevante, encaminhamos o projeto de lei em epígrafe para fins de apreciação e pretendida aprovação. A matéria tem por objetivo criar os cargos de provimentos efetivos, sendo eles o de fonoaudiólogo, atendente de farmácia, inspetor tributário, médico, mecânico, borracheiro e professor de educação especial, junto ao quadro permanente da Prefeitura Municipal de Arroio do Tigre. Avaliando a demanda crescente dos trabalhos efetuados pelo município, de forma que as necessidades da população tornam-se cada vez mais dinâmicas e fundamental e emergente, possuir conjuntura de cunho administrativo e pessoal é um modelo de trabalho que esteja alinhado com os anseios existentes e a necessidade da implantação de novos serviços colocados à disposição dos munícipes. Atentando-se para a criação de cargos de fonoaudiólogo junto ao quadro de cargos efetivos, sumariamente precisa-se destacar que a inserção de profissional e equipe multidisciplinar será possível realizar diagnósticos situacionais e institucionais de forma abrangentes, quanto à comunicação escrita, oral, voz e audição. Os fonoaudiólogos são responsáveis pelo trabalho de habilitação e reabilitação da voz, atenção e distúrbios de audição, motricidades, oral, leitura e escrita. Contudo, o profissional que se faz necessário devido à grande demanda de alunos da rede pública municipal e de pacientes com comorbidades respiratórias, em que indica a necessidade de atendimentos fonoaudiólogos, para a evolução benéfica do quadro de saúde, qualidade de vida e avanço escolar, quanto no caso. Quanto ao profissional atendente de farmácia, cabe salientar que se refere à carência antiga da farmácia básica municipal e que, neste momento, emerge devido ao cenário pandêmico de suas consequências. O profissional atendente de farmácia é responsável por dar suporte ao farmacêutico nas rotinas de farmácia básica municipal. Como referido cargo, busca-se otimizar e qualificar ações e os atendimentos a nível de assistência farmacêutica. Urge ressaltar que a qualificação específica do servidor irá possibilitar aos munícipes orientação quanto à administração em dosagem correta, conservação dos medicamentos, seu uso racional e seguro, e garantindo resultados concretos e satisfatórios no que tange à assistência farmacêutica e suas esferas de trabalho. A criação de cargo de borracheiro trata-se de um entendimento de rotina de trabalho que atinge a frota veicular da Prefeitura Municipal e que, no momento, é deficitária, e dessa forma onerando economicamente a administração pública municipal. A função do borracheiro irá atender a necessidades de medidas preventivas quanto à manutenção e conservação de veículos e máquinas oficiais, exercendo ainda a fiscalização e orientação de forma genérica ao que se refere à realização de suas atividades laborais. Visando a criação do cargo de professor de educação especial, fundamental evidenciar o atendimento de legislação vigente que mencione obrigatoriamente de educadores de nível de educação especial, tais como a LDB, de número 9394 de 1996, a Lei nº 14.254 de 2021, de 30 de novembro de 2021, a Lei 13.146 de 2015, sobre a inclusão de pessoas com deficiência, Lei de Atendimento Integral às Crianças com TDAH, Dislexia, Estatuto de Pessoas com Deficiência, Lei do Autismo e a Lei Berenice Piana, sobre o número 12.764/2012, de 28 de dezembro de 2012,
entre outras específicas secundárias que tangem quanto aos direitos fundamentais de pessoas com deficiência. O educador especial é necessário para a atuação em sala de recursos multifuncional, apoio pedagógico nas escolas em que possuem matriculados alunos com transtornos globais do desenvolvimento, síndromes e transtornos específicos da aprendizagem. Ainda visa-se com esse profissional auxílio nos planos de ação individual para as crianças com deficiências e global para educandários, possibilitando a cooperação com os demais profissionais e, dessa forma, garantindo melhores e mais adequadas condições de atendimentos pedagógicos aos alunos e cometidos com alguma deficiência ou necessidades de atendimento especializado. O presente projeto de lei visa ainda legalizar os cargos de inspetor tributário e mecânico, não tratando-se de criação dos mesmos para posterior contratação, pois evidencia a situação funcional de servidores que prestam concurso público edital 001/2016 e que, mediante a vaga obtiveram, já desenvolve suas atribuições no serviço público municipal desde o momento da ordem judicial. Dessa forma, trata-se da ampliação do número de vagas nos respectivos cargos, a fim de atualizar a tabela de regulamentação contida na Lei Municipal número 719/90. Referente ao de médico, o mesmo tem suas síntese e atribuições baseadas na Lei de Criação sobre o número 731/90 e dessa forma vem solicitar a ampliação do número de vagas relativo ao cargos. Notoriamente, é possível destacar que a necessidade se baseia sumariamente ao cenário pandêmico vivenciado nos últimos 3 anos, Covid-19, mas ainda reforçando a expansão do serviço de atenção primária em saúde que vem sendo prestado pelo município de Arroio do Tigre. Outro sim, a Secretaria Municipal da Saúde possui 8 estabelecimentos de saúde que prestam atendimento médico, os quais são estruturados com 3 ESF e 1 posto sede, que realizam a cobertura territorial desse município e necessitam de médico para compor a equipe multiprofissional. Ademais, no que se refere à síntese de deveres e atribuições e padrão salarial dos cargos, estão expressos nos anexos contidos nesse projeto de lei. Convicto com os ilustres membros desta Casa Legislativa, haverão de conferir o necessário apoio. Propositura solicita Vossa Excelência emprestar sua valiosa colaboração com seu encaminhamento, tendo em vista a importância da matéria. Não seja apresentado a Vossa Excelência e seus eminentes pares protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 16 de fevereiro de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, alineada à Resolução 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise, projeto de lei número 019, de 16 de fevereiro de 2022, com a seguinte emenda. Cria cargos integrantes do quadro de cargos e funções públicas e altera a tabela do artigo 03 da Lei Municipal número 719/90. Relatório. A presente proposição foi protocolado pelo Poder Executivo Municipal em 16 de 2 de 2022 e após foi encaminhada a essa comissão em 16 de 2 de 2022, que em reunião ocorrida em 17 de 2 de 2022 teve como designado o relator a vereadora Delcy Schneider, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a essa comissão, conforme o regimento interno da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua prestação, examinando a presente proposta nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou a sua conformidade com as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator Delcy Schneider, acompanha os votos dos membros. Presidente Rogério Mayhoff e membro Thiago Fabiano Alberto. Nesses termos, encaminho o presente parecer ao presidente do Legislativo Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 17 de fevereiro de 2022. Rogério Mayhofer, presidente.
Eu coloco em discussão o referido projeto e concedo a palavra à vereadora relatora Delcia Schneider. Senhor presidente, demais colegas vereadores, o projeto de lei 019 de 2022 cria cargos e funções públicas e altera a tabela do artigo 03 da Lei Municipal de número 719/90. Ficam criados os seguintes cargos: 1 cargo de fonoaudiólogo, 40 horas. 2 cargos de atendente de farmácia, 40 horas. 1 cargo de borracheiro, 44 horas. 1 cargo de professor de educação especial, 22 horas. E regulamenta os cargos de 1 mecânico, 44 horas. 1 médico, 20 horas. 1 inspetor tributário, 38 horas. Tendo em vista a grande demanda e o crescimento dos trabalhos realizados pelo nosso município, para atender às necessidades e os anseios da nossa população, é fundamental e emergente a implantação de novos serviços, colocando à disposição dos nossos munícipes. Diante do exposto, peço aprovação dos demais colegas vereadores no projeto de lei 019 de 2022. Mais alguma colocação com relação ao projeto 19? Não havendo mais colocações, eu coloco o projeto de lei 19/22 em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por 8 votos favoráveis. Solicito ao diretor, então, para que faça a leitura do projeto de lei número 20/22, de sua justificativa, bem como dos pareceres exarados pelas comissões. Projeto de lei número 020/2022 autoriza a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária, conforme disposição do inciso 9º do caput do artigo 37 da Constituição Federal, para atender excepcional interesse público, visando suprir a necessidade de reposição iminente diante da existência de concurso público vigente que possibilite chamamento e da outras providências. Justificativa. Os nossos cordiais cumprimentos encaminhados a essa Casa Legislativa. O presente projeto de lei versa sobre a contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tal contratação está prevista na Constituição Federal em seu artigo 37, inciso 9º, nos seguintes termos: a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público. A necessidade de contratação de servidores são não concursados por tempo determinado justifica-se em presença da obrigatoriedade da manutenção dos servidores públicos, considerando a recente decisão do Supremo Tribunal Federal em seu tema 1150, que decidiu sobre a vacância do cargo em caso de aposentadoria, criando diversas lacunas no funcionalismo. Os servidores contratados pela administração pública para o exercício de função pública, com suporte no inciso 9º do artigo 37 da CF, são também prestadores de serviços eventuais para o atendimento transitório e substituição de pessoal regularmente investido em cargos ou emprego público ou acréscimos extraordinários de serviço não previsto. Ao serem contratados, não serão investidos em cargo público. No âmbito federal, a Lei 8.745/93, que dispõe sobre a contratação temporária. As contratações excepcionais de necessidades públicas são, em regras, precedidas de processo seletivo simplificado, devendo-se dar ao edital ampla publicidade, quanto decorrente de calamidade pública, prescindem de processo seletivo. Em ambos os casos, não há realizações de concurso público. Visando cumprir a prestação de serviços de caráter contínuo e essencial, imprescindível a contratação por meio de processo seletivo simplificado,
até que seja realizado procedimento para elaboração de concurso público, sendo indispensável para o funcionamento dos servidores públicos. Portanto, dentro dos permissivo do artigo 37, inciso 9 da CF, está o município autorizado a contratar desde que tal contratação esteja devidamente regulamentada em lei local. E é o que fizemos agora, buscando melhorar a legislação vigente, apresentamos esse novo projeto que supre deficiências da lei anterior. Por fim, como se extrai da presente justificativa, as contratações não terão natureza permanente e não apresentarão tal propósito, mas, contrariamente, serão realizadas em caráter excepcional. Convido que os membros dessa Casa Legislativa haverão de conferir o necessário apoio a essa propositura. Solicito a Vossa Excelência emprestar a sua valiosa colaboração no seu encaminhamento, tendo em vista a importância da sua matéria. No ensejo apresentado a Vossa Excelência e aos seus eminentes pares, protesto de elevado apreço e distinguida consideração. Gabinete do Prefeito Municipal de Arroio do Tigre, em 16 de fevereiro de 2022. Marciano Ravanello, Prefeito Municipal. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final, com o seu presidente Rogério Mayhofer, membro Thiago Fabiano Bertoli e vice Delcy Schneider, também são favoráveis ao projeto 020/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação e Redação Final. Parecer da Comissão Permanente da Câmara de Vereadores de Arroio do Tigre, nos termos do artigo 32, inciso 1º, alineada à Resolução número 04/2019, que estabelece o regimento interno. Objeto de análise. Projeto de Lei número 020, de 16 de fevereiro de 2022, com a seguinte emenda. Autoriza a realização de processo seletivo simplificado para contratação temporária, conforme disposição do inciso 9 do caput do artigo 37 da Constituição Federal, para atender excepcional interesse público, visando suprir a necessidade de reposição iminente diante da inexistência de concurso público vigente que possibilite chamamento e da outras providências. Relatório. A presente proposição foram protocolados pelo Poder Executivo Municipal em 16 de 2 de 2022 e após foi encaminhada a essa comissão em 16 de 2 de 2022, que em reunião ocorrida em 17 de 2 de 2022 teve como designado o relator o vereador Rogério Mayhofer, que após análise emite o seguinte voto. Voto do relator. Cabe a essa comissão, conforme o regimento interno da Comissão da Câmara Municipal, se manifestar sobre os assuntos entregues à sua apreciação, examinando a presente proposta, nos termos do parecer jurídico apresentado, verificou a sua conformidade com as normas legais vigentes. Nesses termos, voto pela admissibilidade da proposição em análise. Relator Rogério Mayhofer, acompanha os votos dos membros vice-presidente Delcy Schneider e membro Thiago Fabiano Bertolo. Nesses termos, encaminho o presente parecer ao presidente do Legislativo Municipal para que tome as providências a fim de incluir na pauta de deliberação plenária. Arroio do Tigre, 17 de fevereiro de 2022. Vereador Rogério Mayhofer, presidente. Eu concedo a palavra ao vereador relator Rogério Mayhofer. Senhor presidente e demais colegas vereadores, nos termos da justificativa do projeto e do parecer das comissões, bem como do parecer jurídico emitido pelo assessor desta Casa e demonstrado a excepcionalidade pelo Poder Executivo, peço a aprovação do presente projeto de lei. Mais alguma colocação com referência ao projeto 20? Não havendo mais colocações, eu coloco o projeto de lei 20/2022 em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, levante-se. O projeto 20/2022 foi aprovado por 8 votos a 0. Não havendo vereadores para se manifestar na tribuna no dia de hoje, eu encerro a presente sessão ordinária e marcamos a próxima sessão ordinária para dia 25 de fevereiro de 2022, portanto, 18 horas, sexta-feira, em razão do feriado de Carnaval, no dia 28, segunda-feira, quando seriam nossas reuniões tradicionais. Dessa forma, encerro essa sessão em nome de Deus.